Olá, seja muito bem-vindo ao programa Destaques aqui na TV Otimista, hoje com muitos temas importantes e você, claro, é o nosso convidado até o final do programa. A gente começa falando que esse período, como é de praxe, registra uma queda nas doações e um aumento na procura por bolsas de sangue no Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará. E na expectativa de chamar a atenção e tentar atrair novos doadores, o Hemossi recebeu a turma do Circo Americano, que está aqui na cidade, para um dia de risadas e estímulos às doações. Essa foi a primeira vez que a Ariane doou sangue. O medo até quis falar mais alto, porém, a presença dos palhaços na sala de doação a deixou bem mais à vontade do que imaginava. Eles chegaram, ali, eu já fiquei bem feliz, que eu gosto muito dessa parte de circo. Então, eles começaram a brincar, a conversar com a gente. Somente passou aqui e brincou comigo. Então, me distraiu demais. É muito interessante, até porque eu vi que tinha algumas crianças ali fora. Então, é muito interessante essa ação pra gente, que é muito nervoso, a gente se distrai e consegue fazer o procedimento bem direitinho. Antes da doação, os artistas se apresentaram tanto na sala de espera quanto nesse auditório do Hemossi. A turma do Circo Americano, que está em cartaz aqui em Fortaleza, levou bom humor para quem ia doar sangue, além de ajudar a humanizar o atendimento. Os palhaços vêm trazer um pouco dessa alegria, dessa leveza, de mostrar que a doação de sangue é algo simples, A gente lembra que todos os dias é dia de doar sangue, gente. Todos os dias o Hemossi precisa de doadores, não somente em datas como o Carnaval, Semana Santa. Todo dia tem paciente precisando de doação, O paciente ele não tira férias, o paciente não deixa de ser atendido por conta de algum feriado prolongado. Para doar, seja qual for a época do ano, as regras ainda são as mesmas, mas é sempre bom reforçar. Pesar acima de 50 quilos, ter entre 16 e 69 anos, estar bem alimentado e apresentar documento oficial com foto. A ação Doe Sangue, Doe Alegria engajou as doações no Hemossi. A movimentação foi tanta que até os artistas resolveram fazer a parte deles. Tudo em prol de ajudar a salvar vidas. O circo ele veio para a cidade para somar, E como é que soma? Trazendo alegria, diversão, entretenimento para a população e fazendo a sua parte social também. Então é muito importante essa ação do circo, onde nós realizamos em todas as capitais do Brasil, onde a gente passa, e ainda mais agora, Infelizmente, na semana do Carnaval, acontecem muitos acidentes. E uma bolsa de sangue salva vidas. A gente que está aqui dentro do Hemossi ouvindo os funcionários falarem, uma bolsa desse tamanho, de um palmo, salva uma vida. Então não tem preço. A gente fala agora de oportunidade para quem quer se capacitar em uma das áreas que mais crescem aqui no país. Vamos dar uma dica a partir de agora, conversando com a Kátia Normandia, que é analista de desenvolvimento do cooperativismo da Sicredi Ceará. Kátia, muito obrigado pela visita. Você traz uma boa notícia, informações para quem quer se capacitar como cuidador de idosos, não é isso? Oi, Denis, que prazer. Olá, telespectador. Sim, uma grande oportunidade, O Sicredi, como cooperativa, traz a oportunidade de um curso de cuidador de idosos. Para quem tem aí essa vontade, de trabalhar com isso, com cuidado, esse curso ele é totalmente gratuito. As pessoas que têm essa vontade de conhecer um pouco mais a fundo essa profissão, o curso tem 3 meses de duração. Ele se inicia agora dia 24 de fevereiro. Esse mês já. Esse mês. E as pessoas vão ter acesso a vários módulos, como cuidar do idoso, ética, alimentação, cuidados mais específicos com a idade avançada. Então, é um curso totalmente voltado, de fato, para essa idade mais avançada, que exige cuidados específicos. A gente tem esse cuidado de trazer não só informação, mas a melhor informação, o melhor curso. Os professores são professores super capacitados, de faculdades conhecidas aqui da cidade. E ele tem duração de 3 meses, então não é algo rápido, É algo que realmente traz aí conhecimento profundo sobre os temas. E as pessoas podem fazer sua inscrição no Shopping Aldeota, Fica ali no piso 1, loja 110. Ele participa de uma pequena entrevista de 10 a meio-dia, para a gente poder entender ali qual
o que o aluno deseja desse curso. E já inicia dia 24. Ao final dos 3 meses, ele participa de Lá na Casa do Idoso, a gente tem essa parceria com a Secretaria de Proteção Social, né? Então, a gente tem um estágio, ou seja, não é só o curso. Excelente essa notícia, porque não é só colocar no mercado o curso, vocês dão essa oportunidade das pessoas fazerem um estágio, que é extremamente importante. Isso, então a pessoa participa de um estágio dentro da Secretaria de Proteção Social, lá na Casa do Idoso, né? Os profissionais de lá recebem esses alunos, eles passam ali alguns dias na prática, né? Tendo alguns exercícios para eles que eles fazem, com acompanhamento, e depois dessa prática é que eles recebem um certificado. E aí estão prontos para ir para o mercado de trabalho, para poder trabalhar com essa área. E todos, né, a gente tem recebido alguns feedbacks muito legais, muito importante isso também. Todos, assim, super preparados. E isso para nós é um orgulho. Olha, é importantíssimo essa informação, desse feedback, desse retorno, porque essa não será a primeira turma, já são várias turmas, é praticamente uma tradição já da Sicredi, dessa turma, de capacitar as pessoas para essa área, Kátia, que tem crescido muito. As pessoas têm realmente necessitado dessa mão de obra e, claro, esse público pede uma mão de obra especializada. Isso. São pesquisas feitas, né? A população está envelhecendo, o cuidado aí é exigido, é um cuidado especial. Então, a mão de obra ainda está escassa. Então, tem área, né? Tem aí muito chão. E o profissional dessa área, às vezes, não tão preparado. Ele meio que... existe a procura e não se encontra. Então, é um curso muito bacana para quem gosta de trabalhar com isso. É super bem-vindo, assim, para quem já tem, vamos dizer assim, esse feeling, né, do cuidado, já trabalha com isso. Às vezes, não é nem uma profissão que ele deseja, mas às vezes para cuidar de um familiar. Exatamente. Né? A gente sabe que as pessoas estão envelhecendo, todo mundo tem na família ou pertinho ali. Isso. E necessita em algum momento o básico, pelo menos o básico. Mas com esse curso de formação, pode trabalhar e pode cuidar ali das pessoas. E pode cuidar. Então, assim, é um curso muito bem quisto, muito bem quisto. Essa turma agora já é a 23ª. Então, assim, a gente já faz isso há muito tempo. Já são mais de 440 alunos formados aqui em Fortaleza, né? Então, assim, aqui em Fortaleza, a gente se tornou realmente referência nesse curso, né? O Sicredi, como cooperativa, tem realmente investido, né? É um dos nossos princípios, é o 5º princípio do cooperativismo, é investir na educação, né, informação e formação das pessoas. E a gente investe realmente no trabalho, né, o conhecimento, algo que elas possam, não é algo ali que ela vai usar, uma cesta básica que vai acabar amanhã. Verdade. O conhecimento fica para a vida toda, né? É o conhecimento que transforma a realidade. Então a gente investe nisso, em educação. Olha, curso gratuito, formação de alto nível, é importante que você possa compartilhar, a partir de agora, esse vídeo e essa informação. É gratuito. As pessoas vão ter essa oportunidade. Eu queria só reforçar, quem trabalha não está impedido, porque vocês preparam essa carga horária e o dia da aula com muito cuidado, até para dar a oportunidade de alguém mudar e de profissão, ter a oportunidade de fazer algo paralelo. Né? É super importante, né? As aulas acontecem sempre aos sábados. Então, assim, começa cedinho às 8 e a gente estica até umas 14, 14h30. Então, quem trabalha na semana, que tem uma outra profissão, ele pode fazer o curso ali todo sábado. Então, ele leva ali 3 meses fazendo o curso e o estágio a gente consegue encaixar conforme a necessidade de cada aluno, né? Então, quem trabalha hoje em dia, tem essa vontade de mudar de área, consegue sim fazer o curso, terminar, receber o seu certificado sem implicar no trabalho atual. Perfeito. Então, que documentos são necessários para levar até o local que você divulgou? E vamos reforçar, a equipe está lá pronta para receber essas pessoas, né? Isso. Ele precisa participar dessa pequena entrevista lá no Shopping Aldeota, todos os dias de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia. E ele precisa levar RG, CPF e comprovante de residência. Depois dessa entrevista, que a gente tem como uma professora já que é expert nesse curso, já está há 13 anos fazendo isso, e aí ela vai falar aí quais são os detalhes, vai conversar com a pessoa, vai entender qual é a motivação,
e aí ela pede ali todos os detalhes, que pode ser enviado também pelo WhatsApp e tal, super tranquilo, tá? A nossa intenção é realmente disseminar, né, a educação para o maior número de pessoas possível. Perfeito. Deixa eu só voltar um pouquinho nessa questão das disciplinas, do que vocês abordam, que é muito importante. É esse cuidado com a formatação do curso que me chamou a atenção, né? Vai muito além daquela prática física, mas é ter realmente uma consciência da importância do público que vai ser alcançado. Isso, a gente tem cadeiras, por exemplo, como ética, né? Como que o aluno deve se comportar, né, na casa de um idoso, né? Quais são as primícias ali, os cuidados, né? A questão física também, como levantar o idoso, né? Não é de qualquer jeito, né? Questão de levantar, deitar, questão mesmo de levar ao banheiro, trazer alimentação, gordura no fígado, quais são os melhores alimentos, né? Tudo isso. A gente também traz professores de fora, né, para dar algumas aulas específicas sobre alimentação, higiene. Então, assim, tem toda uma grade de aulas, né, onde vem trazendo coisas bem práticas para o dia a dia mesmo deles. Perfeito. Olha, parabéns pelo trabalho. É importante que você possa, como eu disse, compartilhar essa informação. Se você não quer, não pode fazer agora, mas compartilhe com um amigo, que é muito importante ter esse carimbo da Sicredi nesse curso que, como eu disse, está em uma das áreas que mais cresce aqui no país. Kátia, muito obrigado pela visita e parabéns pelo trabalho, tá? Obrigada, a gente agradece. Convido todos vocês a conhecerem um pouco mais da Sicredi Ceará, no nosso Instagram, e verem que, além desse curso, a gente tem muitos outros, tá? Manicure e pedicure, a gente tem o curso de design de sobrancelha e por aí vai. Ok, muito obrigado. A gente faz agora um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais destaques. A gente abre espaço mais uma vez para a saúde, como sempre, a TV Otimista alertando sobre temas importantes para você que nos acompanha. Dessa vez, vamos falar sobre retenção de líquidos, recebendo a doutora Clarissa Aguiar, médica que pode nos dar dicas e esclarecer um pouco mais sobre algo que incomoda tanto, incomoda as mulheres. Doutora, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Bom, é um tema realmente muito recorrente no nosso consultório, né? E nem só dentro do consultório, mas as mulheres em geral se queixam muito da retenção de líquido. E é super importante que a gente diferencie a retenção de líquido, que é esse acúmulo de líquido no corpo, e diferenciá-lo de ganho de gordura. Porque muitas vezes a mulher ganha ali 2, 3 quilos em 2 dias e se desespera, achando que engordou, né? Então, saber essa diferença ela é muito importante. Olha, a primeira pergunta é por que isso acontece, a retenção? O que é que o corpo está ali transmitindo, está informando quando isso acontece? Bom, vamos falar no caso das mulheres, né, que é a população mais acometida. Em muitos casos, as mulheres aumentam a retenção de líquido, principalmente perto do período menstrual, por conta de um aumento de um hormônio chamado progesterona. E esse hormônio, ele acaba eliminando um pouco mais de líquido ali no extracelular. E aí as mulheres notam aquele inchaço mais em membros inferiores. Mas não só isso, a própria questão vascular, né? Então, a mulher é muito acometida por varizes, né? Então, elas sentem as pernas mais cansadas, tem uma retenção de líquido no final do dia. Uso até muitas vezes de anticoncepcionais hormonais, né? Que são hormônios que também podem trazer essa retenção. Mas existe, assim, muitos fatores que estão envolvidos, não só de causas orgânicas e naturais, mas também os excessos, né? A alimentação, muitas vezes a gente come muito açúcar, muito produto industrializado que vem muito sal, ali vem muito sódio naquele produto industrializado. A não prática de atividade física, né, que também é uma das causas dessa retenção de líquido. Então, tem outras causas. Olha, a gente está no período ainda de início do ano, nós tivemos o Natal, o Réveillon, um período de festas, tivemos o Carnaval, a senhora que tem essa vivência de consultório. É um período em que elas reclamam mais, após esse período? Sem há um dúvida excesso alguma. de muita coisa? O excesso do álcool, o sedentarismo, que é muito comum nessa época, muitas festividades, a gente acaba não praticando a atividade física que deveria, né? Consumo exagerado de açúcar, porque muita gente pensa assim, não vou comer sal porque o sal é que dá retenção de líquido. Pera lá, não é bem por aí, tá? Então, quando a gente consome o açúcar, ele aumenta um hormônio chamado insulina. E essa insulina faz com que os teus rins aumentem a absorção de sódio, e não exatamente do sal, de sódio e água.
E aí sim você tem a retenção de líquido. E o sal, muitas vezes, que é confundido pelas pessoas, aquele sal mesmo branco de mesa que a gente coloca nos alimentos, ele tem sódio na composição, mas também tem outros minerais. Então, o grande problema é o excesso de sódio e não de sal. E a maioria dos produtos industrializados, refrigerantes, bolachas, esses que são cheios de produtos dentro, a maioria tem uma concentração muito alta de sódio. E aí esse é um grande problema. E nessa questão da diferenciação entre o acúmulo, essa retenção e o ganho realmente de peso, de gordura, como é que deve ser feita essa avaliação? É somente esse acompanhamento médico que vai realmente dizer o que aconteceu ou se é um somatório? Bom, é óbvio que o acompanhamento médico vai te dar mais clareza, né? Existe um exame que a gente faz que se chama bioimpedância, que é um exame que avalia a composição corporal. E aí ele nos diz se aquilo é gordura ou se é água, né? Se é líquido corporal. Mas, quando a gente se conhece, quando a gente passa a se olhar no espelho, a gente percebe. O ganho de gordura, ele não vem da noite pro dia. Não é eu fui à festa hoje, eu bebi, eu me alimentei mal e amanhã eu tô com o pé um pouco inchado. Não é gordura, você nota, é visível. A gordura ela demora um pouquinho mais para ser acumulada, enquanto que o líquido em 2, 3 dias você aumenta ali 2 a 3 quilos. Então, é fácil perceber essa diferença no dia a dia. Principalmente se você observa que pela manhã você acorda mais sequinha e quando é no final do dia você já está mais pesada, está com os pés mais inchados, tornozelos mais inchados, se sentindo mais inchada. Então, essa percepção que muda ao longo do dia, que significa que na posição deitada você melhora e quando você fica muito tempo em pé você piora, aí é nítido que não é gordura, e sim líquido. Olha, a senhora deu algumas dicas de partes do corpo que são denunciadoras, na verdade, dessa retenção. Mas quem não tem essa vivência, quem não passa por esse problema, que partes do corpo costumam inchar, costumam dar essa indicação? Bom, vamos pensar no inchaço comum, mais normal na maior parte da população, sem dúvida alguma nos membros inferiores, né? Então, principalmente nos tornozelos e nos pés. Quando a gente tem um outro tipo de inchaço na face, na barriga, aí a gente já tem que se preocupar e pensar em outras doenças. Aí a gente vai para as insuficiências renais, quando o rim não está trabalhando bem, ou a insuficiência cardíaca, o coração também não está conseguindo trabalhar de forma satisfatória, ou uma alteração do fígado, que é bem comum a cirrose hepática, né? Então ela é uma doença que pode dar um inchaço abdominal. Então esses inchaços mais anormais, eles requerem atenção e que aquela pessoa que está passando por aquilo procure um atendimento médico, para que seja investigado realmente a causa daquele edema, daquele inchaço e tratado de forma mais rápida. Olha, pelo que a gente está ouvindo, essa retenção de líquido, ela precisa ser combatida não somente a curto prazo, mas a gente precisa pensar num plano para que esses efeitos e esses problemas realmente fiquem no passado, né? Perfeito. É por isso que é tão importante, lá no consultório eu friso muito, a gente falar sobre estilo de vida. Então, se a gente se exercita, né, faz atividade física, seja uma caminhada, uma musculação, a gente melhora a musculatura das panturrilhas. A panturrilha, ela bombeia o sangue para o corpo. Então, se eu fortaleço a minha panturrilha, eu consigo fazer com que meu sangue circule melhor e eu tenha menos inchaço. Começo a comer comida de verdade, né? Então, assim, é a carne, é o peixe, é o frango, são os legumes, as verduras, as frutas. Eu evito mais aqueles produtos que eu fico só desembalando para consumir, que ali realmente tem muito sódio. Preciso também aumentar a ingesta de água, porque se eu não bebo água, o meu corpo necessita dessa água. O que ele faz? Ele avisa para os rins absorver mais água. Quando ele faz essa absorção, ele puxa sódio também. E aí eu posso ter esse extravasamento de líquido e o edema. Então, quanto menos água você beber, mais retenção de líquido você vai ter. Então, uma dica que eu digo que já melhora, assim, 80% dos casos é aumente a ingesta de água. Olha, são temas e, na verdade, dicas muito importantes que já deveriam estar na rotina de todas as pessoas, mas muitas vezes a gente vai deixando de lado e esses probleminhas vão aparecendo, né? Pelo que a senhora falou, são decisões para o estilo de vida. Mudar esse estilo de vida só traz benefícios. Sem dúvida alguma, é viver com qualidade de vida. Eu brinco muito falando assim, eu não quero que a pessoa sobreviva, eu quero que ela viva, né? Porque sobreviver, a gente tem um monte de gente vivendo dessa forma, sobrevivendo, cheio de sintomas, inchado, cansado, né?
E a gente tem mesmo que viver, né? Tá disposto, animado, tem que calçar um sapato, o sapato entrar e não ficar incomodando porque tá com a perna inchada, conseguir botar a aliança, conseguir botar os anéis. Então, a gente ter qualidade de vida mesmo. E isso parte muito do nosso estilo de vida, sem dúvida alguma. Tem muita gente que deixa um pouquinho de lado esse acompanhamento médico de um especialista e só o procura quando o problema aparece. Esse investimento é necessário, né? Essa prevenção, esse acompanhamento. Não só o estilo de vida, mas ter ali alguém para escutar, para falar para você, né? É fundamental. Eu trabalho com a medicina preventiva, né? Então, o meu foco é sempre, busque hoje tempo para cuidar da sua saúde, porque senão um dia você vai precisar gastar tempo com a doença, né? Então, é a prevenção que é a base de tudo. Começar a mudar o estilo de vida, suplementação. Quantas pessoas a gente vê hoje com deficiência nutricional, deficiência de magnésio, deficiência de ferro, deficiência de potássio, e aí tudo isso também vai culminar no edema e outras alterações que a gente vê no nosso dia a dia. Então, realmente, essa mudança ela precisa vir aliada a uma medicina preventiva, né? Não é buscar só o médico quando está com um problema, e sim buscá-lo para que você evite o mesmo. Nessa temática, muitos homens vão ao consultório relatando esse problema? Qual é a realidade masculina? Bem menos. Então, queixas de edema nós temos bem menos em homens. E muitas vezes, quando a gente vai investigar, quando os mesmos se queixam, né, dessa retenção, a gente vê que tem muita questão de varize, né? Muito problema vascular. Para os homens é muito mais comum um problema vascular do que todos esses que a gente deu aqui falou da mulher, né? Porque a mulher tem muito problema hormonal que está associado com esse estilo de vida. Já o homem não, é muito mais um problema vascular. Olha, portanto, a dica dos homens que não sofrem com isso, que suas companheiras, as mulheres ali da família, estimulem exatamente a essa mudança de estilo de vida, que só traz benefícios para todo mundo, para a saúde, né, doutora? Sem dúvida alguma. E um exemplo que eu gosto de falar também é que hoje está se falando, graças a Deus, muito mais do lipedema, que é um edema mais nas pernas. E a gente nunca pode deixar isso de lado, porque já é uma doença que precisa ser investigada. Então, é aquele edema que a pessoa já tem há muito tempo, que é só de membros inferiores. Quadril, coxas, as pernas no geral, né? E aí esse a gente precisa tratar de outra forma, que não só com a mudança de estilo de vida. Obviamente também a mudança de estilo de vida, mas entender que é uma doença que precisa ser tratada também. Aí, portanto, tudo isso você pode tirar dúvidas com um especialista, com o médico, inclusive com a doutora Clarissa. Como é que as pessoas que tiverem ainda, claro, são muitas dúvidas, são muitos temas que a senhora pode tirar dúvidas, como é que faz para encontrá-la nas redes sociais? Pronto, meu Instagram é @doutora Clarissa Aguiar, doutora abreviado, DRA. Então, DRA Clarissa Aguiar, tem um canal do YouTube também que tem muita informação, então por lá eu posso ajudar muitas pessoas a buscarem ter mais saúde. Agradeço pela visita, pelas informações, pela entrevista. Eu que agradeço, muito obrigada. Olha, a gente muda de assunto agora para discutir a importância da previsão orçamentária para a boa saúde da gestão condominial. A Elaine Oliveira conversou aqui no estúdio com um especialista nessa questão e nós vamos acompanhar a partir de agora. Pois é, 2024 já iniciou e com isso essa previsão é necessária, né? Os condomínios têm que se programar, né? Como todo mundo sabe, a pessoa tem sua renda mensal e você faz a sua programação da parcela do carro, do apartamento ou dos seus gastos, e o condomínio é do mesmo jeito, né? Então a pessoa tem que saber quanto é que vai gastar de energia, da manutenção do elevador, de um zelador, e ele tem que ter a previsão para todo mundo poder ratear o custo anual, os condôminos que moram. E nesse caso, essa previsão tem que ser feita com antecedência ou ainda dá tempo de fazer? Dá tempo, o ideal é ser feita até o período janeiro, fevereiro, março, no começo do ano, para que os condôminos possam se atualizar da nova taxa. Esse ano vai ter um aumento considerável. O maior custo de um condomínio hoje é salário de funcionário, geralmente a gente estuda que é 50% dos nossos clientes, e a gente tem uma previsão que vai aumentar em torno de 7%, que foi a base do salário mínimo, né? Então, assim, é o que é a previsão de taxa de aumento de taxa dos condôminos. Então, todo mundo tem que se programar agora. E aí, nesse caso, tem que ter um auxílio, né? Para quem ainda não tem o macete, digamos assim. A administradora de condomínio, ela já auxilia o síndico a fazer todo esse trabalho. Ela faz o levantamento de todas as contas que teve durante o ano, as contas que vão ter no próximo ano. Então, ali ela já vê quanto vai gastar. Pode ter uma conta nova que apareceu, o condomínio agora quer dar internet para todo mundo, então ela tem que botar aquilo na planilha orçamentária para poder mostrar o reajuste do condomínio para todo mundo.
Antes era 300, agora 350, e todo mundo tem que se programar para poder pagar. Ninguém pode ser pego de surpresa de um mês para o outro, né? Não é variável a taxa de condomínio. E aí, nesse caso, também ter a conversa, né, com todos os que moram para poder dar tudo certo, né? O principal é explicar e ter a transparência. Se a pessoa explicar, a gente gasta hoje R$100 com um zelador, eu estou exagerando aqui, R$50 com material de limpeza, mostrar tudo direitinho, todo mundo vai entender e vai aprovar, né? Mas tem que ser muito transparente, não pode ser aquele negócio que você não sabe nem o que está pagando. Ninguém gosta de pagar uma conta sem saber o que é que ela está contribuindo, né? E no caso também entender que existem o que acontece de repente, né? A imprevisibilidade. Isso, que a gente não está esperando e que pode acontecer também nisso, né? Existe o fundo de reserva do condomínio, que é exatamente para estar preparado para uma situação que não se sabe o que pode acontecer. Pode cair um raio e queimar um transformador ali no condomínio, a piscina furar, um acidente que você tem que ter o dinheiro. Todo condomínio tem seguro, mas tem que ter uma bolsa de dinheiro dentro, porque não tem como você chegar para todo mundo hoje, pessoal, aconteceu um problema, vamos cada um contribuir com R$2.000. Não é todo mundo que tem dinheiro sobrando na conta. Então o condomínio ele vai se preparando para aguentar tudo, né? O CNPJ é condomínio. E nesse caso também, nessa conversa, né, ter um suporte é essencial, né, para poder ajudar nesse sentido, né, explicar tudo, passar tudo para o papel. Hoje a administradora de condomínio tem um papel fundamental no controle e na gestão de contas. Ela ajuda bastante o síndico não fica sozinho. Muitas vezes o síndico é um morador, que ele não tem noção de condomínio, ele está ali para ajudar, para contribuir, e ele trabalha com outra coisa, às vezes é um médico, é um advogado, não é ele está olhando conta de condomínio, o custo do condomínio do dia a dia. Então, assim, a administradora ela faz essa prestação de contas, essa base da taxa e já entrega praticamente e mostra para todo mundo para poder aprovar. Então, fica muito a critério. Agora, hoje você tem um cenário do síndico profissional, que ele também já entende muito dessa parte. Acaba que fica também mais fácil, né? E aí, com relação a esse trabalho que vocês estão realizando, como é que está agora esse ano? Esse ano a gente está com 150 condomínios, tudo atualizando conta, a gente está com assembleia todos os dias em clientes, demonstrando, explicando. Todo mundo está chorando, porque o aumento está sendo até alto, está sendo em torno de 7% a 8%, né? Mas a inflação está alta, não tem o que fazer. É uma divisão de contas. Você vai fazer um rateio. Então, hoje, a gente está nessa corrida para poder atualizar as taxas de todo mundo, né, e com transparência para que todo mundo saiba o que está pagando. Ninguém fique chateado com a conta. E esse começo de ano para vocês é sempre mais complicado, assim, nesse sentido, por causa dos ajustes que têm que ser feitos? É mais corrido. Não vou nem dizer complicado não, porque o trabalho é muito contínuo, é todo mês. Mas é mais corrido porque demandam mais reuniões, assembleia de condomínio. Às vezes o pessoal não gosta de ir, mas tem que ir de vez em quando para saber o que está acontecendo ali na sua casa, né? Tá aí mais um tema importante discutido aqui no programa Destaques, que faz agora mais uma pausa e daqui a pouquinho volta com mais informação para você. O verão, tão desejado por muita gente, pode ser época de doenças vasculares. Sobre esse assunto, eu converso agora com o Dr. Vicente Freire, médico cirurgião vascular. Doutor, já começo lhe perguntando, por que o verão pode trazer, infelizmente, essas doenças? Seja muito bem-vindo. Olá, a Sociedade de Angiologia e Cirurgia Vascular agradece a oportunidade. O verão ele envolve o aumento das temperaturas e o corpo ele tende a tentar se adaptar. Essa adaptação, ela envolve aí o aumento da sudorese, né? A gente tem, então, um aumento aí do fluxo sanguíneo, principalmente para as regiões mais externas, né? Para a pele, né? E isso faz com que as doenças vasculares, elas fiquem mais aparentes, principalmente as doenças venosas, né? O paciente que tem varizes ou então que teve alguma trombose, elas tendem a piorar nesse período.
Doutor, e quais são elas? Quais são as principais? O senhor que é um especialista nessa área, o que é que mais aparece de doença nessa época? As doenças vasculares, elas são divididas em dois tipos, né? São as doenças venosas e as doenças arteriais. As doenças venosas, elas estão relacionadas à dificuldade do retorno sanguíneo. Então, quando você tem um período de calor, o corpo ele aumenta o diâmetro dos vasos, ele faz uma vasodilatação para que o maior fluxo sanguíneo vá para a pele e, consequentemente, você tenha maior produção de suor para o controle da temperatura. Então, um paciente que tem varizes, ou seja, que ele tem já vasos dilatados nas pernas, esses vasos eles tendem a aumentar ainda mais e os sintomas relacionados a essa dilatação aparecem, como dor, inchaço, né? Os pacientes que têm sequela de trombose, como tem dificuldade do retorno sanguíneo, como aumenta o fluxo de sangue para os membros, essa dificuldade então piora. Então o sangue fica como se estivesse represado. Tem mais sintomas, mais inchaço, mais dor. E nós temos as doenças arteriais. O calor ele aumenta o fluxo sanguíneo por meio muitas vezes da hipertensão. Então você tende a ter um aumento de pressão com o calor. Logo, os pacientes que têm problemas já com pressão alta, eles tendem a ter um agravamento. E aí essas doenças arteriais que estão relacionadas ao aumento da pressão, elas podem piorar. Ou então pode ter o deslocamento de alguma placa ou algum fragmento que podem estar em alguma artéria do corpo, e isso pode gerar o que a gente chama aí ou do infarto ou de um AVC. Então, realmente, esse período a gente tem que estar bem controlado aí, tanto da pressão como aí da circulação em relação às varizes e das sequelas de trombose, para não ter piora dos sintomas. O senhor falou, já deu uma dica aí de que pessoas precisam ter mais cuidado nessa época do ano, portanto, mas vamos reforçar. São pessoas que têm aí a pressão arterial, têm algum tipo já de problema vascular, mas que outras pessoas precisam ficar atentas e até a gente precisa saber para compartilhar essa informação com os amigos, com os familiares. Os pacientes que já têm histórico, né, de acidente vascular prévio, né, o derrame prévio ou infarto prévio, pacientes que têm doenças venosas prévias, como varizes, ou já tenham apresentado alguma trombose também, e os pacientes que têm um controle não adequado da pressão arterial. Os pacientes hipertensos, eles podem ter piora da sua pressão nesse período. Então, esses são os pacientes que a gente sabidamente orienta, né, a se preocupar mais nesse período de maior calor. Tirando eles, claro, infelizmente a gente sabe que parte da população ela não é acompanhada, né, de maneira adequada. Logo, a gente tem aí históricos, né, principalmente em ondas de calor, de pacientes que se internaram, pessoas que tiveram um infarto súbito ou então tiveram morte súbita. Provavelmente é porque não tinha um acompanhamento adequado e aí, com o aumento da pressão ou algum evento secundário ao calor, acaba tendo esse evento agudo e, enfim, procurando hospital e chegando já na situação mais complicada. Doutor, tem muita gente que consegue fazer uma prevenção, se cuidar, mas há outras que não conseguem realmente se livrar dessas altas temperaturas, seja por conta realmente da atividade laboral, do trabalho, seja realmente por uma necessidade. Queria que o senhor desse uma dica, portanto, para essas pessoas. A gente sabe que o clima está louco, né? O mundo está muito quente, a gente já acostumado com alta temperatura, mas está sofrendo também, assim como todo o país. Qual é a grande dica para quem não consegue evitar aí alguma atividade no calor, precisa realmente trabalhar? Eu oriento aí o controle do peso, né? Porque realmente as pessoas de sobrepeso, elas têm maior volume sanguíneo circulante, elas têm um tecido adiposo, né? Uma gordura que vai aumentar aí o calor, né? Então, porque a gordura ela é um meio de controle térmico que o corpo tem, então as pessoas que estão em sobrepeso ou obesas vão ter mais dificuldade nesse período, então controlar o peso é importante e hidratar-se. A gente precisa aí nesse período de calor, como você vai ter muito perda por suor, o ideal é sempre se manter bastante hidratado, tanto controla um pouco mais a temperatura, porque a gente acaba usando água aí com temperaturas abaixo, né, do que a temperatura ambiente,
e também vai evitar aí a desidratação, que também pode agravar aí sintomas relacionados às doenças vasculares. Doutor, o senhor deu dicas muito importantes. Essa qualidade de vida requer exatamente isso, que a gente possa mexer esse corpo, se exercitar, se hidratar, comer bem. E muita gente acaba fazendo isso, mas deixando de lado esse acompanhamento de um especialista. Deixa para ir só quando nota algo estranho, algo se agrava. Está errado, né? A gente tem que fazer um investimento nessa prevenção, no acompanhamento com um médico, com um profissional. Isso, a gente tem que procurar trabalhar essas doenças preveníveis, né? Hipertensão, a diabetes, o próprio sobrepeso, que realmente a obesidade acaba gerando esses transtornos, né? Que a gente chama de síndrome multimetabólica, ou seja, como se comporta mesmo como uma doença. Então, essa prevenção é super importante. Você pode procurar aí o médico da família, você pode estar fazendo aí seus check-ups anuais que envolvem, né, muitas vezes a idade. Então, para cada idade a gente vai ter aí o mais indicado para aquele período e tentar manter uma vida saudável, né? Atividade física, controle do peso, controle da pressão e das glicemias, que seria o diabetes. Eu acho que é o principal aí, principalmente para as pessoas aí que passaram aí dos seus 40, 50 anos, a gente tem que começar a se preocupar. Olha, conversamos com o Dr. Vicente Freire, muito importante esse bate-papo, é importante que você também compartilhe essa informação. A gente vive numa nova realidade, não só aqui no Ceará, mas em todo o país. Portanto, essas foram as dicas do doutor, essenciais para a gente manter a saúde e evitar complicações. Doutor, muito obrigado pela participação. Mais uma vez, agradeço aí a oportunidade, a Sociedade também de Cirurgia e Angiologia agradece também. Obrigado. Ela é um dos temas mais comentados na atualidade. Tem muita gente contra, muita gente a favor, mas é um fato. Ela está em nossas vidas em muitos aspectos. Mas atenção, ela pode estar, ou é certeza que está, já na seleção de vagas, seleção de oportunidades, vagas de emprego. Ela pode ser, a inteligência artificial, o seu primeiro selecionador. A gente vai conversar agora com uma especialista nesse tema, a Cristiane Galvão, que é mentora de desenvolvimento de carreira e recolocação profissional. Cristiane, seja muito bem-vinda. Já lhe pergunto, Obrigada. É isso mesmo? Inteligência artificial, o primeiro selecionador de vagas de emprego? Por incrível que pareça, tem um fundo de verdade na sua pergunta, sim. Muita coisa mudou em relação ao processo seletivo, principalmente depois da pandemia. E com essa onda de inteligência artificial, também nos processos seletivos a gente vê muita penetração da inteligência artificial. Então, em média, 93% a 96% dos processos seletivos têm inteligência artificial por trás. Então, quando a pessoa vai mandar o currículo, é exatamente nesse primeiro passo, nessa primeira etapa, que a inteligência artificial está atuando. Então, muitas pessoas estão perdendo a oportunidade de emprego porque não sabem como adequar o currículo, como é que é um currículo que tem que mandar. Então, mais ou menos assim, a pessoa tem o link, manda o currículo naquela vaga e só vem negativas. Não foi dessa vez, não foi agora, quem sabe na próxima vez, continue mandando, insista. Só que isso se repete muito, muito, e as pessoas ficam sem entender. Mas elas normalmente têm um currículo lindo, muito bonito, né? Mas como assim? Por que eu não estou sendo aceito nos processos seletivos? Porque não é uma pessoa que está ali por trás. Tem primeiro uma inteligência artificial que está por trás, lendo o currículo da pessoa. E essa leitura, ela é feita mais ou menos como se fosse um scanner. Então, a inteligência artificial, e eu vou já deixar uma dica aqui para vocês, prestem atenção no link da vaga se tiver a palavra GUP. A GUP é a maior inteligência artificial por trás dos processos seletivos. Ela detém, em média, 70% dos processos seletivos, tá? E aí todo mundo tem raiva da GUP, mas não é para ter raiva da GUP, porque a GUP ela não é um vilão dentro dessa história. A GUP ela veio para simplificar os processos para as empresas. Então, o pessoal de RH utiliza muito essas inteligências artificiais para simplificar. Imagina, eu lembro na minha época de RH, quando tinha um processo seletivo, a gente tinha em média
500, 600 currículos. Como você dá uma atenção para isso? E hoje a GUP faz isso, as inteligências artificiais, que são outras também, fazem isso, elas fazem esse scanner. É uma leitura, mais ou menos, do currículo. Ela lê como você lê um livro, um caderno, um jornal otimista. Então, lê de cima para baixo, da esquerda para a direita. Mas tem alguns aspectos que a inteligência artificial não lê. Então, ela vai bloquear a leitura do teu currículo. Então, ela vai ranquear o teu currículo de uma forma como se ele não fosse tão bom. Porque tem alguns ingredientes ali dentro que atrapalham a leitura da inteligência artificial. Olha, informações impressionantes. Estou impressionado com esse número. Muitas seleções, hoje em dia, sei lá, quase todas, podem estar utilizando exatamente isso. Então, não é a qualidade da sua formação, mas alguns aspectos daquela formatação do currículo enviado. A gente sabe que essa ferramenta que você citou deve estar sendo realmente muito utilizada, porque é difícil não encontrar uma seleção que as inscrições não sejam online, o currículo não seja mandado de forma online. Exatamente. A gente vê muito pouco essa forma de antigamente, né, onde as pessoas se inscreviam para alguma vaga, deixavam o currículo na porta da fábrica, na porta da empresa, né? Ou entregava para um amigo. Mas hoje em dia não, realmente existe um link de vaga e esse link de vaga é onde a pessoa tem a primeira passagem, vamos dizer assim, seria o primeiro passo para você participar de um processo seletivo e você ser aceito para uma entrevista, né? Muito se fala hoje em dia no currículo, qual é o currículo ideal para poder você colocar e ser aceito por uma inteligência artificial. Então, muita coisa você tem que ponderar. Se fala muito assim, você tem que encher o seu currículo de palavras-chave. Mas quais são essas palavras-chave? Não é só isso. Tem muita coisa que a pessoa precisa levar em consideração. Então, vamos lá. Vou te dar uma dica aqui logo de cara. Por favor, dicas importantes, essenciais. Atenção, compartilhe esse vídeo, por favor. Por favor, porque é muito importante mesmo. Então, a maioria das pessoas acredita-se que quando você vai mandar um documento, e o currículo é um documento, você manda no formato de PDF. Então, segura essa. A inteligência artificial não lê PDF. Então, muitos currículos que vão em PDF são rejeitados. Então, você tem que mandar no velho Word de guerra. E é assim, eu falo muito, Denis, que o currículo hoje é currículo de arquiteto. Então, menos é mais. Então, teu currículo tem que ser chique. Não adianta você fazer um currículo todo formatado, bonito, como aqueles que vem no Google, com foto, com um lado azul, outro lado branco, cinza, 50 tons de cinza. Esquece. Não pode ser isso. Você tem que fazer num Word simples. Primeira coisa. Segunda coisa, inteligência artificial não lê foto, não lê gráfico, não lê imagem de forma alguma. Então, ele vai ranquear o teu currículo pelo que ele conseguiu ler. A outra coisa que é o ponto das palavras-chave. Que palavras-chave seriam essas? Normalmente, o teu currículo tem que vir mostrando quem é você, trazendo o melhor de você. E o melhor de você estão nas suas habilidades técnicas e comportamentais. Mas não basta você enriquecer o teu currículo com habilidades técnicas e comportamentais. Elas têm que conversar com a descrição da vaga. A descrição da vaga é tudo na origem do teu currículo. E, além disso, as pessoas adoram enriquecer o currículo com atribuições. Tudo que eu fiz em cada posição por onde eu passei. Só que as atribuições que você tem, por exemplo, na sua função, outra pessoa quisesse a mesma função, normalmente tem as mesmas atribuições, faz o mesmo trabalho. O que te diferencia do outro são as tuas realizações. E se você não coloca realização no currículo, você começa a perder algumas oportunidades também na inteligência artificial. Então, a formatação é importante, é muito importante. Letra colorida, por exemplo, ela não aceita. Então, a formatação é muito importante, mas também toda uma estrutura por trás que converse com a descrição da vaga. Olha, então você que gosta de fazer aquele currículo bonitinho, com muitas cores, a foto diferenciada, tem que ter cuidado, tem que realmente pegar essas dicas e adaptar. Pelo que você falou, não adianta ter um único currículo para 10 vagas que eu estou concorrendo. Boa, adorei sua colocação. Temos que adaptar a cada processo seletivo com muita calma, analisando a vaga, é isso? Exatamente. Então, o currículo hoje em dia ele tem que ser
adaptado, customizado de acordo com a vaga. Então, se a descrição da vaga confere com outras descrições são muito parecidas, você faz pequenos ajustes só. Mas é exatamente isso, você tem que individualizar. E um ponto, Denis, dentro do que você colocou, você pode ter um currículo em PDF, você pode sim ter um currículo com foto, mas se você for mandar por e-mail, se for um currículo que você vai postar em um link de vaga, presta atenção, esse link de vaga pode ter uma inteligência artificial e você vai perder oportunidades. Olha, extremamente importante essa dica. Agora, essa pergunta você já respondeu, mas eu quero reforçar. Então não adianta buscar modelos em aplicativos famosos hoje em dia, ou mesmo em sites de busca. É preciso fazer de acordo com essa... Exatamente, muito bem colocado e reforçado. Não adianta você pegar modelos de currículo que em diferentes plataformas para você botar o seu ali dentro. Se você prestar atenção, é uma dica até que eu falo para as pessoas que conversam comigo, se você prestar atenção, quando você pega aquele currículo, vai passando o cursor devagarinho, você vai ver setas fazendo assim, apontando, âncoras também. Então, existe toda uma programação por trás na estrutura daquele currículo que você está desenhando, que você está fazendo, criando. O que é que te assegura, o que é que te garante que toda essa estrutura que está ali por trás conversa com uma outra inteligência artificial? Então, existem programações diferentes e essas programações podem atrapalhar a leitura do teu currículo. Muita gente acredita que a inteligência artificial veio para atrapalhar. Muita gente é contra. Mas, independente da opinião, a gente precisa se adaptar. É uma realidade, não é isso, Cristiane? Já está na nossa vida, seja nesse aspecto ou em outros, né? A gente tem celular, a gente vive com ele na mão, faz tudo, depende de tudo dele. Então, isso é a prova de que a gente precisa se adaptar, tirar o bom proveito dessas novidades. É isso? A inteligência artificial ela vem crescendo exponencialmente, né? Então, quando a gente pensa ali no ChatGPT, logo lá no início, naquela época que surgiu o tão famoso ChatGPT, surgiram aí, tinha em média umas 120 inteligências artificiais que foram criadas durante aquele ano. Só que depois, no outro ano, o efeito multiplicador, a quantidade de inteligências artificiais que surgiram foi muito grande. Então, um ponto hoje em dia diferencial do profissional é o profissional também estar antenado com essas diferentes inteligências artificiais. Se você quer ser atualizado, se você, inclusive estão surgindo pós-graduações para quem quer entender e conhecer mais de inteligência artificial. Então, se você quer ser um profissional antenado, um profissional que vai se diferenciar no mercado, você tem que entender que inteligência artificial vai fazer parte do seu dia a dia. Olha, independente dessas dicas ou dessas mudanças que a gente está acompanhando a partir da entrada da inteligência artificial nas seleções, algo não muda, que é a verdade nas informações, né? Não adianta se adequar a essas dicas e não colocar verdade. Né? Exatamente. E aí dentro das verdades na informação, aí a gente volta para o começo da nossa conversa aqui, o currículo. O currículo tem que ter verdadeiramente o que você fez. Não adianta você maquiar um currículo, não adianta você ajustar um currículo para você ser interessante. Então, não vai dar certo. Então, por exemplo, uma pessoa que sempre trabalhou dentro de um segmento, do nada ela sai desse segmento e ela resolve empreender. E aí ela sai, não deu certo o que ela empreendeu e ela quer voltar para o segmento. E a pergunta que eu mais escuto é assim, como é que eu faço? Eu coloco o que eu empreendi ou eu não coloco? Eu deixo esse buraco aí de 2 anos em aberto, dizendo que eu estava procurando, então o que é que eu faço? Corro, eu fico, né? Se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Então, eu acredito e sempre estimulo as pessoas, coloque o momento que você empreendeu, né? Fale realmente. Hoje, você empreender no Brasil é para os fortes. Não dá para empreender sendo fraco, não, porque são tantos limitadores, né? Então, coloque, são outros aprendizados, são aprendizados que você pode levar para a empresa que você está querendo entrar. Olha, conversa muito boa, mas antes de encerrar, uma dúvida. E se a vaga pedir foto? Como deve ser essa foto? Boa. Então, 2 pontos aqui. Se a vaga pedir foto, né? Se a vaga pedir foto, tente entrar, tente saber quem é o recrutador dessa vaga.
Quem é a pessoa que está por trás para você mandar um currículo com foto? Porque se você postar uma foto, você não vai conseguir. Mas existem alternativas também. Por exemplo, quem manda um currículo, no currículo você tem que ter o endereço do seu LinkedIn. E no LinkedIn tem uma foto, né? Uma foto profissional, gente, não é uma foto qualquer. Então as pessoas gostam de tirar foto e botar no LinkedIn, por exemplo. Imagina que eu vou para um casamento, tô linda, maravilhosa, penteada, com cabelo, com coque assim, show, maquiagem mega discreta, só que não. E aí a pessoa vai, tira uma foto e pega aquela foto e posta no LinkedIn. LinkedIn é uma plataforma, uma mídia social de emprego, é uma mídia social profissional, melhor. E você posta uma foto dessa, não é condizente. Então, as fotos profissionais têm que ser fotos condizentes. Então, por exemplo, você vem trabalhar, você está entrevistando, você está de terno. Normalmente, eu não trabalho com a roupa muito social, eu trabalho com a roupa arrumada e tal, mas nada tão social. Então, se você tem uma roupa mais... Eu trabalho com terno, eu tiro foto com terno. Eu trabalho com uma roupa mais social, eu boto foto com uma roupa social. Cuidado, tirem os fundos que estão atrás, que não tem nada a ver com aquela foto também, né? Então, utilize o LinkedIn mais para poder mostrar a sua imagem também. Dicas importantíssimas, essenciais. Muito obrigado pela presença, pela entrevista, pelas boas dicas, Cristiane. Obrigada, Denis. Um prazer estar aqui com vocês, um prazer poder ajudá-los também. E fico à disposição. Qualquer coisa, estamos aqui, tá? E esse foi o Destaques de hoje. A você, muito obrigado pela companhia. Espero que tenha gostado e faço o convite. Esteja conosco na próxima edição. A você, um forte abraço.